Vamos continuar a falar sobre sistemas lineares. Neste vídeo, vamos ver como resolver um sistema linear geral qualquer. Seja ax igual a b um sistema linear n por n qualquer. Como vimos no vídeo anterior, as operações elementares não modificam o conjunto solução do sistema. Portanto, o nosso objetivo é, através das operações elementares, transformar o nosso sistema geral, na forma ampliada, para um sistema triangular. Notem que eu quero transformar um sistema geral ax igual a b para um sistema triangular. No caso, eu coloquei sistema triangular superior, o x igual a c. A ideia principal do meu procedimento é, começando pela primeira coluna, zerar os elementos abaixo da diagonal. Portanto, na coluna 1, eu vou zerar os elementos abaixo de A11. Na coluna 2, vou zerar os elementos abaixo de A22. Na coluna 3, abaixo de A33 e assim por diante. Vamos construir o nosso procedimento usando um exemplo de um sistema linear 4 por 4 dado da seguinte forma. O primeiro passo é olhar para a primeira coluna e zerar todos os elementos abaixo do elemento da diagonal 1. Ou seja, eu quero zerar esta parte da coluna 1. Note que a linha 1 não será modificada. E para zerar os elementos das outras linhas, eu vou usar a operação elementar, que soma cada linha a linha 1 multiplicada por um escalar. Então, para zerar o elemento 2 da segunda linha, eu vou somar a linha 2, a linha 1 multiplicada por menos 2 sobre 1. Na terceira linha, a linha 3, eu vou somar a linha 1 multiplicada por menos 2 sobre 1. E a quarta linha, eu vou somar a primeira linha multiplicada por menos 3 sobre 1. Vejam que o coeficiente que multiplica a primeira linha é sempre o elemento a ser zerado, no caso da segunda linha é 2, e dividido por elemento da diagonal da primeira linha, com o sinal de menos. Realizando essas operações em cada uma das linhas, obtemos a seguinte matriz. O próximo passo agora é zerar os elementos na segunda coluna abaixo da diagonal. Ou seja, eu preciso fazer as operações com a terceira e a quarta linha. Notem, se eu tentar fazer a operação elementar de somar a terceira ou quarta linha à primeira linha multiplicada por escalar, o elemento que já foi zerado voltará a ser não nulo. Portanto, para zerar os elementos na segunda coluna, eu vou fazer a operação elementar em relação à segunda linha, porque o primeiro elemento da segunda linha já é nulo. E qualquer operação entre os elementos nulos continuará sendo nulo. Assim como preciso zerar os elementos a partir da terceira linha, a linha 1 e a linha 2 não serão modificadas. Seguindo a mesma lógica do passo anterior, eu vou somar a linha 3, a linha 2 multiplicada por 0 dividida por menos 1 com sinal negativo. E a linha 4, eu somo a linha 2 multiplicada por menos 1 dividida por menos 1 com sinal de menos na frente. Novamente, os coeficientes que têm que ser zerados compõem o coeficiente que multiplica a linha 2. Coincidentemente, o coeficiente da linha 3 abaixo da diagonal já está zerado, mas nós estamos construindo um algoritmo, então os passos têm que ser sempre bem definidos. O meu programa não pode olhar para um coeficiente e falar: opa, esse coeficiente é nulo, portanto eu não vou fazer nenhum procedimento com ele. Não, mesmo com o coeficiente nulo, a operação será feita, só que quando 0 multiplicado por qualquer coisa, vai dar 0, portanto o coeficiente vai continuar sendo nulo. Realizadas as operações na linha 3 e 4, obtemos a seguinte matriz. Para finalmente chegar na matriz triangular superior, precisamos zerar o coeficiente na penúltima coluna abaixo do elemento da diagonal. Notem que as primeiras 3 linhas não serão modificadas. E para zerar o elemento menos 2 na quarta linha, vamos somar a quarta linha, a linha 3 multiplicada por menos 2 dividida por menos 3 com sinal de menos na frente. Finalmente, obtemos um sistema triangular superior.
Esse sistema, na forma matricial, pode ser escrito da seguinte forma. E a sua solução será obtida através do procedimento que já explicamos no vídeo anterior. Eu começo pelo último elemento, x4, depois, obtido o valor de x4, substituo na penúltima equação para obter x3, depois x4 e x3 são substituídas na segunda equação para obter x2, e por fim, eu obtenho o x1. E a solução final do meu sistema linear vai ser dada por 1 menos 1, 2 menos 1. Para verificar que a solução está correta, multiplicamos a nossa matriz original A pelo valor de x e temos que chegar ao valor de B. Se a solução divergir, se o resultado final será diferente do valor de B, nós cometemos algum erro no meio do procedimento. Vamos generalizar o procedimento que acabamos de realizar. Colocando aqui a nossa matriz ampliada do sistema geral, nós começamos com a primeira coluna e zeramos os elementos abaixo da diagonal. Depois, procedemos para a segunda coluna e mesma coisa, zeramos o elemento abaixo da diagonal. E assim por diante, até a coluna n-1, até a penúltima coluna da minha matriz A. A operação elementar utilizada para zerar o êximo elemento na coluna J com i maior do que j, porque esse elemento está abaixo da diagonal, é dada por LI mais LJ multiplicada por coeficiente menos AIJ dividida por AJJ. Esse elemento da diagonal AJJ se chama pivô. Ou seja, é um elemento em relação ao qual serão zerados os elementos abaixo dele. O procedimento descrito chama-se eliminação de Gauss, e o algoritmo da eliminação de Gauss pode ser escrito da seguinte forma. Dada AB, minha matriz aumentada do sistema linear, eu percorro da primeira até penúltima coluna. Para cada coluna J, eu vou pegar os elementos a partir do J mais 1 até o elemento N, construir o coeficiente da operação elementar e depois realizar a operação elementar entre a linha I e a linha J. Feito o procedimento de triangularização, por fim, eu tenho que resolver o sistema triangular resultante. Agora vamos voltar para o nosso exemplo e olhar o passo 2. Notem que meu pivô aqui é o elemento menos 1, mas o próximo elemento abaixo dele, ou seja, o elemento 2 da linha 3, é igual a 0. Agora imaginem que nós começamos com o sistema linear com segunda e terceira equação permutadas. Então, no segundo passo do nosso exemplo, teríamos a seguinte matriz. E o pivô da segunda coluna seria o 0. Notem que a única diferença entre as duas matrizes é segunda e terceira linha permutadas. Mas se meu pivô fosse 0, fosse nulo, como é que eu poderia fazer a operação para zerar os elementos abaixo dele? Seguindo o procedimento do algoritmo, o coeficiente da operação elementar teria divisão por 0, que é impossível. Então, o que poderia ser feito nesse caso? Eu posso fazer a seguinte modificação do algoritmo. Se o pivô de alguma coluna J, AJJ, é nulo, vamos procurar primeiro o elemento AIJ, abaixo do pivô, I maior do que J, não nulo, e permutar as linhas I e J. Desta forma, eu vou conseguir continuar com o meu procedimento. Claro, poderia acontecer o caso que o pivô é nulo e todos os elementos abaixo dele também são nulos. Nesse caso, o algoritmo deveria parar dizendo que não há solução única para o sistema. Então, o algoritmo de eliminação de Gauss modificado é dado da seguinte forma. Percorro as colunas da primeira até n-1 e antes de ir para o loop interno, eu verifico se o pivô AJJ é igual a 0. Se ele for igual a 0, eu vou encontrar o menor valor P entre J, o P maior do que J e menor do que N, tal que APJ é diferente de 0. Ou seja, eu vou olhar os elementos no coluna abaixo da diagonal
e procurar por primeiro que seja diferente de zero. Caso esse elemento seja encontrado, eu vou fazer a permutação entre LJ e LP. Claro, se esse elemento não existir, eu tenho que parar o algoritmo. O próximo passo é igual ao passo do algoritmo original. Aqui eu só vou expandir o procedimento de operação alimentar entre as linhas na forma do loop. Agora vamos fazer a contagem do número de operações. O procedimento é bem parecido com o que nós já fizemos anteriormente. Cada loop é um somatório e número de operações, bem, você tem duas operações. Quando o coeficiente que é chamado de M é calculado, que é AJ dividido por AJJ, é uma operação de divisão, e quando é feita operação elementar entre as linhas. Para cada elemento das linhas, eu tenho duas operações. E o número de operações para resolver o sistema triangular, nós já calculamos, é igual a n ao quadrado. Então, o total das operações vai ser dado pela seguinte expressão. Vamos pegar essa expressão e abri-la. Mas antes de fazer a abertura dessa expressão, vamos colocar aqui algumas propriedades de somatório que serão utilizadas. O somatório de 1 até n de 1 é igual a n. É 1 mais 1 mais 1, n vezes. Isso é trivial. Agora, o somatório de i, variando de 1 até n, ou seja, 1, 2, 3, 4 até n, é dada pela expressão n vezes n mais 1 dividido por 2. E, por fim, o somatório de i, variando de 1 até n, de e ao quadrado. Ou seja, é 1 mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até mais n ao quadrado. Essa expressão é um pouco mais complexa, a demonstração é um pouco mais complexa, mas é igual a n vezes n mais meio vezes n mais 1 dividido por 3. Essas expressões são essenciais para nós podermos fazer a contagem de número de operações do algoritmo de eliminação de Gauss. Então, usando essas três expressões, vamos fazer agora a abertura dos meus somatórios. Eu não vou ficar comentando todos os passos, vou acelerar um pouco aqui o processo, mas vocês podem pausar o vídeo para acompanhar as contas. No fim da lousa, eu explicarei o resultado final. Agora vamos olhar para essa última expressão. Os primeiros dois termos são termos quadráticos. E eu não vou me importar com eles, já vou explicar por quê. O terceiro termo tem grau 3, e o coeficiente que multiplica n ao cubo é 2. A mesma coisa acontece com termos 3 e 4. O maior grau desses termos é n ao cubo, e os seus coeficientes são 2 terços e menos 2, consequentemente. Ou seja, o resultado final de todo esse somatório é 2 terços n ao cubo mais alguma coisa envolvendo n de grau menor, ou seja, alguma coisa n ao quadrado mais alguma coisa n mais algum coeficiente livre. Mas o que importa é o termo de grau maior, ou seja, o número de operações de eliminação de Gauss é 2 terços n ao cubo, mais alguma coisa, mas o que importa é n ao cubo. Para resolver o sistema triangular, eu tenho n ao quadrado operações. Mas, se o n for grande, por exemplo, 1000, ou 10.000, ou 20.000, ou 100.000, o 2 terços n ao cubo é muito maior do que n ao quadrado. Portanto, quando nós falamos de número de operações de um algoritmo,
nós nos importamos apenas com o termo de grau maior, no caso de eliminação de Gauss, é 2/3 vezes n ao cubo.